não necessariamente É, conhece, né? né? Porque é do Verdade. hip hop, mas a gente não conhece. Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Eu gosto muito dessa aula, assim, né? Gosto muito da aula. Agradeço vocês aqui super pela presença mesmo. E bem-vindo aí, Carcará. E hoje eu quero começar essa aula lembrando, enfim, de uma coisa bastante dolorosa, né, para todos nós, mas que eu acho que tem um vínculo com profundo quando a gente vai falar de mulherismo africana em relação a um projeto de postura política, filosófica e de princípios, sobretudo, que é a morte do Miguel, né? O Miguel Otávio Santana. Faz 5 anos que a Mirtes e a Marta, né, sua mãe e sua avó, lutam, né, pedindo por justiça. Ele foi abandonado por Sari Corte Real no elevador. Com isso, ele despenca do 9º andar numa situação terrível, né, de período de pandemia, e acho que todo mundo se relembra dessa história, mas são 5 anos, a Sari já foi condenada e a justiça não foi feita. Então, uma das estudantes do Laroyer fez esse texto, né, que é a dissertação, e eu estou aqui como coautora, porque você não pegou Miguel Otávio no colo, e a gente trabalha aqui um pouco os discursos da branquitude na internet em relação ao caso do Miguel. Tem uma coisa muito bacana aqui, que o pós-fácil foi feito pela Cláudia Maciel, né? Que está aqui e que fez um pós-fácil lindo, e que eu acho que o pós-fácil da Cláudia, em alguma medida, lembra muito a nossa perspectiva afrocentrada, sabe? E afro-referenciada no que tange no que tange o mulherismo africana, porque no pós-fácil a Cláudia se sintetiza também, né, como mãe. Aí eu vou ler aqui, Cláudia, o seu pós-fácil, tá bom? Perguntas não nos abandonam. Em que valores essa sociedade se assenta? Em que classe circula a pátria-mãe gentil? Por que é ausente o compromisso com a infância preta? Após a leitura desse livro, chama sua atenção para reforçar os valores culturais brancos que não enfrentam o racismo. A nossa cultura é a imunidade. Então, eu acho que essa frase da Cláudia é central para pensar o mulherismo. Somente a partir dela teremos células de defesa suficiente para recentrar as vidas pretas em deslocamento do continente mãe. Mãe, a falta de aproximação com a nossa cultura não nos permite alcançar esse significado, assim como nos distancia da importância das crianças para toda a sociedade e ainda contribui para a nossa descontinuidade. É perceptível que neste território cuidar de crianças não é reconhecido como uma atividade que merece destaque. Porém, como uma atividade que merece destaque. Porém, na cultura africana é uma arte. Podemos até dizer que é a maior honra que uma pessoa pode ter. O desenvolvimento infantil é tido como um dos princípios básicos mais importantes de respeito à vida. Questões simples ou complexas do nosso dia a dia na diáspora sempre estiveram dentro da nossa cultura. Rememorar nossas práticas trará vida ao nosso povo. Por ora, vivemos sem identidade nessa pátria. Quem não é nem mãe e nem tampouco gentil para o povo preto. Então, a Cláudia fez esse pós-fácil lindo, né, a quem eu agradeço, de algo que é uma dor coletiva. Né? A situação do Miguel Otávio, que no Laroyer nós nomeamos de complexo de Miguel Otávio, que é essa banalização da vida das crianças negras, esse dispositivo que atribui uma naturalidade a uma morte que não deveria ser natural. O caso do Miguel ele é muito emblemático para a gente pensar isso, né?
porque se vocês pegarem situação Isabella Nardoni, né, a situação do Henri Borel, então você vai ter nome e sobrenome das crianças brancas que foram vítimas. Miguel Otávio Santana é uma criança. Quando a gente fala o nome completo, tem gente que não lembra, que até hoje pensa, menino Miguel. Esse tipo de naturalização, de banalização das vidas, que vão afetar, inclusive, os nossos discursos, é algo que a gente precisa prestar atenção na postura que a gente adota. E hoje eu quero falar muito do mulherismo africana a partir desse momento, mas, sobretudo, porque a primeira aula que eu dou depois do dia 2, e eu tenho feito isso nos últimos 5 anos, e eu espero em algum momento não precisar mais fazer isso, antes do fim da minha carreira, mas se nada mudar, eu pretendo fazer isso até o final da minha carreira, que pelo que eu vi na aposentadoria está longe pra caramba, ainda, só depois dos 60 e tal, oferecer essa aula para o Miguel Otávio Santana, porque, de fato, é algo que a gente não pode esquecer. A memória, é preciso reiterar a memória, e a gente faz isso coletivamente. Então, a dor da Mirtes, né, é a nossa dor, ela é uma dor coletiva, essa circunstância, ela é uma circunstância coletiva de todos nós, e pensar isso a partir do mulherismo africano vai fazer sentido. Eu sei que é duro, mas é real, né? E que bom que a gente está entre os nossos para poder pensar isso de fato. Eu espero, em algum momento, não ter mais que oferecer uma aula, mas poder dizer que a justiça foi feita, porque isso é realmente muito pouco, mas eu de verdade espero que a Mirtes e a Marta vejam a justiça, e todos nós, em relação ao caso do Miguel Otávio Santana. Esse texto ele é muito doloroso, porque a Amanda, que inclusive é uma estudante não negra, né, uma estudante branca, ela vai estudar o discurso da branquitude, não só da defesa da Sari, como os comentários na rede X, né, que antes ainda era Twitter, quando ela começou a pesquisa. E a banalização, a naturalização, a virada de discurso a favor da Sari, a infantilização da Sari e a adultização de Miguel é algo impressionante, e foi importante que a pesquisadora tenha comprovado isso cientificamente também, tá certo? É isso, então, para o Miguel, né, a gente faz essa aula de hoje. Eu quero conversar com vocês lembram que a gente trabalhou alguns dos conceitos e, enfim, né, mostramos o conceito de alternância de papéis, né, no final, a gente trouxe aqueles exemplos, inclusive da camisa, até o Rodrigo estava aí também, agora não sei se ele permanece, ele foi citado na outra aula, e nessa ele veio, eu falei, olha, se puder, passa lá, porque faz, né, faz muito sentido a gente pensar isso coletivamente. Então, a gente discutiu. Deixa eu só autorizar uma entrada aqui, gente, que eu me perdi. E a pessoa pediu, mas eu não consegui autorizar em tempo. Não sei se houve alguma questão. E a gente estava pensando, então, essa perspectiva da alternância de papéis, da importância, e eu terminei a aula anterior com uma tabela mostrando para vocês o que era positivo na visão do mulherismo africana e o que era negativo. Essa lógica que o mulherismo adota, né, de positivo ou negativo de algumas ações para a comunidade, ela é muito interessante porque ela vai mexer com a gente do ponto de vista da lógica que a gente foi obrigado a pensar pelos colonizadores. Eu não fiz um slide da lógica dos colonizadores, porque a gente já foi muito obrigado a pensar sobre isso, então vocês vão entender muito rapidamente que lógica é essa. Já ouviram uma frase clássica assim, penso, logo existo? Já ouviram? Vou entender que sim, tá, gente? Pode digitar no chat, pode abrir o microfone. Sim, já ouvi várias vezes essa frase aí. Já ouviu, né? Você tá sabendo que ela vem de um cara chamado René Descartes, que era um francês.
Esse cara, ele sintetiza o pensamento europeu nessa ideia de criar o que é razão versus o que é emoção, o que é real versus o que é imaginário, o que é belo versus o que não é belo, esteticamente falando, o que é aceitável, o que é não aceitável, né? O que é norma. Então, essa lógica cartesiana, ela vai criar um jeito do europeu pensar, uma estrutura do europeu pensar, que vai, de fato, polarizar as coisas. E aí que a gente vai diferenciar homem e mulher, colocando isso como um processo antagônico, negros e brancos, ateu, cristão e ateu, né? Como se a única possibilidade de religião fosse essa, né? E não é. A lógica que o mulherismo africano vai adotar é a ideia emprestada da afrocentricidade, que o maior pensador que a gente tem é Molefe Assange, que eu comentei com vocês, que vai adotar uma ideia de ampliação de força e redução de força, né? Positivo e negativo. Nada é oposto, tudo é meio que complementar. E algumas coisas você pode fortalecer a partir disso. O que vai ser trabalhado também nessa lógica? A própria ideia de axé, né? A gente vai acreditar na ideia de axé, de positividade, e de contra-axé, contra-positividade. Então, algumas coisas a gente vai entender que amplia, que aumenta o axé, e algumas coisas a gente vai entender que diminui o axé, por exemplo. Então, nesse sentido, nessa lógica da complementariedade, que vai se opor diametralmente a esse penso logo existo, né, que é o indivíduo. E veja que ainda essa lógica do Descartes, ela não só vai opor uma coisa à outra, que ela vai criar uma ideia de responsabilidade, exclusividade absoluta do indivíduo, do ego. Penso, logo existo. Tá bom, não pensamos, então? Só existe você no mundo, bonito, né? Quando coloca isso. Ainda tem essa perspectiva aí que a gente paga a fatura enquanto sociedade, coletivamente, até os dias de hoje. E não só esse pensamento cartesiano do René Descartes, ele é um pensamento filosófico colocado nessa perspectiva do iluminismo, depois muito utilizado pelo iluminismo francês, mas isso vai ser base para toda a ciência moderna que a gente acredita hoje. Então, todas as pesquisas que são feitas na atualidade, quase todas, né? Quase todas as pesquisas que são desenvolvidas na atualidade, a forma com que as pessoas vão correlacionar em termos de quantitativo, repetição e circunstâncias, isso tem um impacto desse pensamento ferrenho, né? Isso vai desenhar o que a gente chama de ciência moderna. E aí, a lógica da complementariedade, ela é diferente disso no mulherismo africano, na afrocentricidade. Então, se vocês lembrarem aquela última tabela que eu deixei na última aula, o positivo era amor e o negativo é tristeza. Não é amor versus ódio, como seria para uma perspectiva cartesiana. O positivo é verdade e o negativo não é a mentira, mas é a decepção. Então, essa dualidade não representa uma oposição, né? Mas, na verdade, vai representar forças que se equilibram. Ou não, elas podem se desequilibrar, né, em algum momento. Não necessariamente elas vão se equilibrar sempre, porque a ideia, a busca é pelo equilíbrio, mas nem sempre ele acontece, né? Então, assim como se a gente pensar no hip hop, há um espaço para expressar a dor, potência, amor e resistência. Então, essas coisas, elas vão buscar esse tipo de relação. E isso está presente também na nossa cultura, né? Não só no axé. Está presente na forma com que a gente olha para o mundo,
para poder se manter também nele. Beleza? Até aí? Outro ponto do mulherismo africano que a gente precisa considerar, deixa eu só aceitar a galera aqui. Boa, valeu. Outro ponto do... Boa noite, pessoal. Outro ponto do mulherismo africano que a gente vai continuar aqui discutindo é a ideia de respeito e reconhecimento, né? Essa ideia, ela é muito interessante nessa correlação de busca por equilíbrio, porque ela vai dizer que antes de exigir o amor das outras pessoas, é fundamental reconhecer a necessidade, cuidar e respeitar a si mesmo, a si mesma, né, a todos, assim. Então, é mais ou menos isso. Meu pai de santo sintetiza isso também, dizendo assim: a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu não vou conseguir respeitar ninguém se eu não me der o respeito, eu não vou conseguir amar ninguém se eu não me amar, eu não vou... E a gente escuta isso, né, dos nego velho desde sempre, assim. A primeira vez que eu li a Cleonora e fui ficando mais próxima do mulherismo, eu me lembrava muito de como essas frases estão muito próximas a dos nossos mais velhos, né? E isso é distanciado da gente hoje, não é algo que a gente tenha com frequência vendo, ouvindo, porque as pessoas estão muito mais hoje em uma perspectiva de destaque e brilho individual, né? Seja você mesmo, cada um tem o seu direito. E a gente vê esse avanço e uma dificuldade da extrema-direita como um todo na venda de um discurso completamente diferente dessa ideia, né? As pessoas têm buscado cada vez mais o amor e o reconhecimento, é o que eu quero dizer, a partir dos likes, né? E muitas vezes, nessa tentativa, ela se desrespeita, ela se mutila, ela se deslegitima, né? Na busca do reconhecimento do outro. Então, parece uma frase boba, uma frase superficial de, olha, né, antes de exigir o respeito e o amor das outras pessoas, eu tenho que respeitar e cuidar de mim mesmo, mas não é, isso é muito difícil. E nos tempos atuais, isso é praticamente inexistente, né? As pessoas têm, em tempos de big techs, em tempos de extrema-direita, na ascensão do discurso, das redes sociais, né? Você vive uma outra situação, onde as pessoas deixam de se respeitar na busca do respeito pelos outros, né? E aí aqui tem um outro ponto que vai ser essencial para a mulherista africana, né? Que é exigir respeito e reconhecimento como caminho para conquistar verdadeiramente a sua autoestima e a autoconfiança. E é só isso que vai permitir relações completas, positivas e íntimas com as pessoas, mas, sobretudo, uma coisa que a gente esquece, que são as circunstâncias. Porque, senão, a gente fica muito baseado na ideia de amor romântico, tá? De homem e mulher. Não é disso que se trata, né? É sobre uma relação profunda, né? Disso que a Cláudia estava falando também antes, do amor pela mãe, do amor pelo irmão, enfim, é diferente. É diferente da perspectiva cristã, que vai dividir amor entre eros, ágape né, e assim por diante, mas é uma ideia de amor enquanto me reconhecer no outro. Salve, Carcará. Sobre isso aí, né, inclusive, acho na sociedade atual, né, como educador popular, assim, eu percebo muito, né, eu tenho formação em pedagogia e observo bastante esse movimento e vejo que, na verdade, está se ensinando hoje, até na própria escola, né, na escola pública, a não confiar, né, mais, né, não confiar mais nas pessoas, né, então, isso é uma prática, assim, comum, né, que a gente vê, até comum se vê aqui nas escolas públicas, né, alguns discursos, né, separando as pessoas, né, discursos que faz com que
desde de criança, né, já se separe as pessoas, né, de formas até preconceituosas, posso até dizer assim, inocentemente, claro, da parte da criança, né, mas é isso aí. Pô, muito bem colocado, né? Então você tem uma escola que deveria, né, que é, conforme a gente aí que da pedagogia, que eu também fiz, como você sabe, formar cidadãos críticos, reflexivos e atuantes, né, como se fosse a principal prerrogativa da LDB, e de repente é nesse espaço que a gente ensina a separar, né? E a gente ensina desde o começo, né? Separa por idade, por faixa etária. Quando eu era criança, tinha fila de menino e fila de menina, né? E a fila também era por ordem de tamanho, completamente classificatório. René Descartes reinando, né? O pensamento cartesiano reinando, porque qual era o sentido, né? Como que você aprendia, ou o que você aprendia, né? A gente ficava lá parada cantando o hino e organizando isso. Muitos de vocês também aprenderam dessa forma. E hoje, mesmo que não tenha mais essas práticas, é importante quando o Carcará nos lembra de que continua acontecendo esse tipo de separação e divisão na escola. Valeu pela contribuição. E aí, aqui de novo. Opa, na mulheridade, acho que aqui era a unidade africana, tá, gente? Ficou alguma coisa aqui no slide. Mas é uma ideia de unidade, né? Então, o respeito mútuo entre as mulheres e homens, sem antagonismo de gênero, valorizando a colaboração e a parceria e a luta por emancipação coletiva. O respeito aos mais velhos, que vai reconhecer o papel fundamental dos ancestrais e das tradições na transmissão de saberes e valores, por isso, como eu dei esse exemplo, tem inclusive meu babalorixá, e o respeito à identidade própria, né, a autodefinição e as terminologias específicas das mulheres africanas, né, rejeitando imposições externas sobre a sua história e sobre a sua existência. E aqui tem uma dor muito profunda que, em algum momento, a Cleonora, outras mulheres vão tratar, mesmo as feministas também tratam. A gente teve um período na história muito horrível de zoos humanos, né? Enfim, no início do século passado, né? Não foi tanto tempo assim. E esses zoos humanos apresentava muitas vezes as mulheres e o corpo das mulheres negras como a ferramenta para ser observada, né? Então a gente tem a ideia da Vênus negra que ficou por muitos anos, né? Nesse zoo humano em Paris e vai servir de estudos, então suas partes, né, seus lábios vaginais, suas nádegas e todo o seu corpo tratado como quase que uma aberração, exato. E em algumas dinâmicas. Tinha em muitos países, né? Mas esse é o mais destacado. Mas pior um pouco que essa própria ideia são situações que a ciência, que hoje a gente chama de ciência moderna, vai vivenciar a partir do corpo dessas mulheres, tida como material ali, né, de estudo, que é extremamente cruel, né? Uma pergunta que a ciência tinha por obrigação se fazer é por que a cócoras, né, que era a posição da mulher ficar, e inclusive muitas vezes de parir, foi sendo deixada de lado e as mulheres foram sendo colocadas numa maca, onde fica mais difícil o seu esforço físico, por exemplo, para parir. Foi colocada na maca para ficar à altura confortável do médico, né? E aí a gente fica numa situação extremamente desconfortável, na maioria das vezes, para colher um Papa Nicolau, né, que é um exame clássico que as mulheres fazem. Então, toda a estrutura pensada para o corpo nunca foi para a saúde da mulher, mas para a saúde do médico, percebem? Saúde do médico, de como ele vai se organizar a partir disso, a partir dessa experiência, e nunca
nunca foi, o corpo da mulher foi só um objeto de estudo nessa direção. E aí aqui eu quero lembrar vocês nesse sentido de que quando as mulheres, o mulherismo africano vai trazer essa ideia de não aceitar referências externas sobre a sua própria história e existência, ela está pensando exatamente nessa dinâmica, né? Como é que eu posso aceitar essas imposições externas, né, que vão marcar a minha história e a minha existência de uma forma não possível, né? Assim, de profunda animalização. Então, construir a nossa identidade própria, falar a partir do nosso corpo, não numa perspectiva de negação, mas em uma possibilidade de construção, vai fazer toda a diferença nesse caso, tá bom? Então, é sobre isso. E aqui a gente tem um pouco a ideia, o outro conceito, né, o outro princípio dos 18, totalidade e autenticidade, né? Então, totalidade que indica a completude, que indica a conexão. Aqui eu quero chamar um exemplo que a gente viveu, né, com o Ramose, a Thaís estava inclusive comigo, o professor Mogbi Ramose, que é o maior especialista em Ubuntu que a gente tem, assim, e ele, já falei dele para vocês também na outra aula, mas como é uma pessoa muito ligada à perspectiva afrocêntrica, assim como enfim, tantos outros, ele é um autor importante de ser lembrado. Ele vai dizer que Ubuntu não é a melhor tradução para Ubuntu, não deveria ser a que todo mundo conhece. Eu sou porque nós somos. Então, essa não seria, salve Tchelle, essa não seria a tradução do Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Na perspectiva do Mogbi Ramose, isso não estrutura a ideia. Não rompe com essa lógica do René Descartes que eu falei para vocês. Não rompe. Né? De novo, eu sou porque nós somos. De novo, o eu está em cima. Né? Então, ele diz que a melhor tradução para Ubuntu seria estou conectada, logo sou. Estou conectada, logo sou. É isso, né? Então, essa seria a ideia que ajudaria a romper com essa perspectiva, tá? De cartesiana. Mas vejam só como a língua é algo potente, tá? Vejam só que na frase do eu penso, logo existo, você tem sujeito, que é o eu, certo? Penso, que é o verbo, e objeto. Alguém aí lembra das aulinhas que a gente tinha de língua portuguesa, né, no ensino fundamental? Essa não é a estrutura de uma frase na língua portuguesa? Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. E a gente vai aprendendo a falar assim, né? A gente vai aprendendo a pensar assim, a gente vai se implicando no mundo dessa forma. Quando você pensa que estou conectada, logo sou, você tem verbo, verbo e verbo. Verbo, verbo e verbo. Verbo, verbo e verbo. E o verbo, ele é o quê? No fundo, o que é o verbo? E vocês, não, falar de verbo para a galera do hip hop, eu quero ficar quieta, né? Não vou, porque é óbvio que vocês são 200 vezes melhores do que qualquer professor doutor nisso, né? Qualquer professor na universidade, professora, não faz sentido, né? Se tem algo que o hip hop faz bem, é exatamente o verbo, nesse sentido. Perfeito, Tchelle. Verbo é ação, né? Ação. Ou seja, é uma palavra, eu expresso essa palavra, mas que ela me implica, e ela implica ação. Então, quando eu digo que Ubuntu é
estou conectado, logo sou, é uma estrutura de frase diferente desse encaixe que a língua portuguesa nos obriga a ter, que é a língua do colonizador, né? Então, é um pouco isso. Inclusive, com aquilo que é traduzido, a gente precisa ver. Alguém levantou a mão, mas eu não estou vendo quem é a pessoa. Foi eu que levantei sem querer. Ah, não tem problema não, mas se quiser trazer, né, alguma colaboração nesse sentido, à vontade. Se alguém tiver com alguma dúvida. Então, é um pouquinho essa ideia, sabe, pessoal? De ação. E a ação é existir. E olha que interessante, em muitas línguas africanas do continente, a pergunta que você faz, que a gente traduziria em português, né? Por exemplo, Sabuaná, Moá, como resposta. Moá significa eu existo. Em muitas línguas africanas, a ideia não é como quando a gente vai se cumprimentar, igual a gente faz em língua portuguesa, que a gente diz, e aí, como você está? E a gente pergunta em português até de um jeito falso, né? Porque é difícil você perguntar. Se você não estiver bem, você ter liberdade para dizer para quem está te perguntando que você não está bem. Você tem intimidade para dizer. Normalmente é uma pergunta padrão, né? Tudo bem? A gente responde tudo. Nas línguas africanas, é mais ou menos assim: oi, tudo bem? Existo. Porque isso é o que vai fazer sentido. Oi, Tiele. Oi, tem que abrir a câmera? Não, você fica à vontade. Se você quiser, vai ser ótimo para a gente te ver, mas... Não, então eu abro, sem problema. Não, é que você estava falando sobre essa questão da linguagem, né, e da pronúncia em si. Eu tive uma experiência interessante que foi na primeira, não sei se eu acho que é a primeira, né, primeiro espaço, primeiro local na Colômbia, né, que foi que era um espaço de quilombo, né, das Américas. E lá, o cumprimento, quando a gente foi conhecer, assim, o rapaz que estava fazendo o guia, né, que lá eles têm um espaço super interessante e tal, cultural, e ele ensinou a gente a fala de perguntar como que as pessoas estão, né? E a fala é como ça va. Aí você falou, você pronunciou, aí eu lembrei na hora, assim, acendeu na hora aqui. É o jeito que eles perguntam, como que você está, né? E eles só falam, como ça va? Ça va bien. É isso. É muito legal. E você começa a conectar, né? Na hora, assim, você já liga o Lé com o Cré, entendeu? Assim, dessa coisa que não é um verbo só, assim, sabe? É uma coisa conectada em várias... são várias palavras numa expressão só, assim, né? Parece mineirês, sabe? Muito interessante. E eles vão fazendo toda essa corruptela, né? Seja do francês, do português, de qualquer língua colonial. Vai e cria uma só. Oi, Cláudia. Eu estava fazendo aula de Yorubá, né, no Calunga Idiomas, e uma coisa que eu achei muito interessante mesmo é justamente isso. Salvador, né? Branco tá aí, o Gold e também o El, eles vão poder falar melhor que eu. Mas o professor sempre falou que a nossa língua aqui, ela é quibundo. Só que, na verdade, essa estrutura é de Salvador. A estrutura que o pessoal, de como as pessoas falam em Salvador, ela é estrutura em quibundo. A gente até pode falar do jeito que a gente fala, né? No caso, sendo a língua portuguesa, mas a estrutura
de gramatical é quibundo, não é português. E aí ele estava falando justamente isso que você acabou de falar. Eu achei interessante, porque, querendo ou não, aí ele falou, querendo ou não, a gente não esqueceu por completo quem nós somos, porque a gente exerce isso na língua, né? A gente exerce isso nos nossos costumes, nas práticas que a gente tem, e aí é o que eu acho interessante do mulherismo. É um momento da gente rememorar isso aí, rememorar as nossas práticas. Então, a língua é uma das coisas que nos faz muito rememorar isso, porque em tudo que eu aprendi das aulas, quando eu estava frequentando, principalmente por meio da língua, a gente vai aprendendo a cultura africana. Porque eu até estava falando com a galera no grupo, há palavras que a gente diz, né, em português e não tem tradução para as línguas africanas. Por exemplo, coisas muito de tecnologia, né, tipo foguete, essas coisas assim, que são coisas que não são da natureza. Hoje eles adaptaram para falar isso no francês, em vários outros, mas as línguas mesmo originais não existem essas traduções. Então, achei assim, muito fantástico. É isso que eu queria contribuir. Bacana, bacana mesmo, Cláudia. É isso, minha irmã. E o mais interessante, expressivo, assim, acho que impressionante, é que qualquer africano do continente médio, com ou sem uma educação formal, não fala menos de 4 línguas. Para ver como a tamanha importância que a gente dá para a comunicação. Oi, Tiele. A mistura da linguagem, vou ler aqui para todo mundo ficar na mesma página, então, que você colocou. A mistura da linguagem se simplifica na expressão herdada, mas o que sobressai é o modo africano. Perfeito, perfeito aí pela colaboração. E isso é muito interessante, como a Cláudia colocou, porque quando você adota uma postura mulherista, a estrutura da sua língua muda, né? E, em verdade, em muitos momentos vai romper com isso, né? Vai dialogar e aí vai servir para muitas coisas. Vocês já viram pessoas negras ou, enfim, né, africanas que falam sobre alguém que já morreu e diz ainda no presente? Não consegue dizer no passado? Então, eu faço isso direto e reto, sim, né? Falar, e como disse minha avó, pô, Ellen, sua avó morreu tem 15 anos, mas eu vou falar no presente, porque é como se a voz dela ainda soasse em mim. Essa noção de irmão, de irmã, de, né, que Tiele também coloca, de familiaridade, de gestos, né? Isso permanece, né? Aí agora eu quero tentar fazer uma brincadeira, que é uma brincadeira aqui do desespero, tá bom? Que eu vou chamar de romantização das nossas práticas. Se eu trouxe na aula passada uns quadros, expressões, fotos, exposições bem legais, assim, hoje eu quero trazer para a gente discutir um pouquinho dos estereótipos, tá? Em cima de uma romantização brutal, né, das nossas práticas. Olha lá. Quando você digita um Ubuntu no Google, olha as primeiras imagens que aparecem. Então, meio distorcidinhas aqui, mas um pouco essa coisa, né? É impressionante como a ideia de Ubuntu, né, aparece com circularidade, roda, porém crianças assim, meio estranhas, raízes Ubuntu, né? Sabe Deus aqui se a prefeitura, provavelmente foi algo da prefeitura, enfim, de algum município sabia exatamente do que se tratava, né? Tranquilo, galera, bem-vinda, boa noite, pessoal, bem-vindos. Também vai ficar gravado e qualquer coisa é só me interromper, mandar um salve aí e gritar, Ellen, socorro, eu sei como é, cada um chegando do trabalho, Sampa tá um frio do cão, não sei como que tá nos estados que vocês estão, mas é isso aí, tá cada dia mais corrida a nossa vida.
Então, vejam, aí hoje eu quero trabalhar agora essa ideia dos estereótipos, né? Até parece que há uma tentativa, até parece que há uma tentativa aqui da galera de enaltecer, mostrar um pouquinho, né, o colorido, as forças, mas será que isso aqui expressa, né, exatamente o estou conectado, logo sou? Essa aqui é a clássica, né? A galera, você fala Ubuntu, é a primeira imagem que aparece no banco de imagens do Google, né? Que parece romântico também, um pouco, aos nossos olhos, né? Um monte de criança assim sentada, um pertinho do outro, até dá quase tempo da gente esquecer o Miguel, né? Eu não vou deixar, estou aqui para a gente pensar a circunstância, né? Como se isso. Eu cansei de ver isso em planejamento de professor, fundo de slide dos meus alunos, tudo, né? Enfim, a Sari presa a gente não vê, né? Outras coisas. Não é a dimensão de fato da criança. Mas vejam como as nossas práticas, as nossas imagens, mas, sobretudo, o que eu quero discutir aqui, a nossa estética acaba sendo infantilizada e romantizada. Lembra do que eu mostrei para vocês de antes, da arte que a galera fez, assim, pensando isso e o que é vendido, né, por essa perspectiva de um Google Imagens, desses bancos? Será que isso, em alguma medida, representa mesmo essa ideia de Ubuntu? O que vocês acham, assim? Como que é visto isso, né? Não fica uma distância, Ubuntu é algo que alguém tem que se implicar, né? São essas crianças em roda, são essas cores excessivas, são outras circunstâncias. E aí a gente vai romantizando, né? A gente vai romantizando, a gente vai construindo essa ideia. Depois não adianta reclamar, né, que alguém resolve fazer um livro infantil com criança negra pulando corda no navio negreiro. Salve, Thaís, diga lá. Pro, eu acho que tem também um rolê de colocar essas práticas mais como um ritual do que como uma prática diária, né? E, tipo, se a gente pensa nas crianças, por exemplo, dá a impressão de que não é uma relação que acontece, não só que acontece no dia a dia, mas que acontece na relação entre outras pessoas em outros estados. Então, parece que é uma coisa que só pode acontecer. O Ubuntu só acontece se for criança com criança. Se for um adulto com uma criança, por exemplo, já é impossível. Se essa é a imagem que mais aparece, embora nesse livro, esse que você está mostrando agora, tem alguma proximidade, também tem um estabelecimento de uma hierarquia, né? Porque todas as crianças estão num lugar, e os dois adultos estão no outro, e também o que parece ser mais velho está no outro, então não parece que tem uma relação de prática diária e nem uma relação de troca, como se cada pessoa tivesse seu valor estabelecido justamente por existir uma conexão. Muito bom. Como se só pudesse existir um Ubuntu entre pares, né? Cláudia? Certa vez nós estávamos conversando em grupo, né, lá dentro da construção nacional, e tivemos uma pessoa que disse que Ubuntu era folclore. Folclore. E, enfim, eu perdi até as palavras. Eu até me calei, porque, enfim, né? Mas só que, quando a gente olha também como é colocado, lembrei, aquilo ali eu não esqueço nunca. Lembrei, minha irmã. Quando a gente olha também a forma como muita gente descreve em imagem, realmente, né, fica parecendo que a pessoa realmente, ela não era só o racismo mesmo, que a gente sabe que era, mas é também uma forma como é retratado, porque, veja, essa forma aqui das criancinhas e tal, não sei o quê, é uma imagem que a gente pode dizer até, né, associar um pouquinho a essa questão do folclore, mas
Por isso a importância desse curso, porque, infelizmente, dentro do hip hop ainda há pessoas que têm a capacidade de dizer, né, colocar que o Ubuntu é folclore. Então, eu lembrei disso porque aquilo foi muito duro. Encerro. Boa, Cláudia, muito bom. E é legal a gente problematizar isso, né? Porque esteticamente a gente vê que isso está sendo construído no imaginário da nossa galera, né? É isso, Ubuntu é para criança. Ubuntu é um folclore, Ubuntu é uma história, Ubuntu é um. Por isso que eu digo sempre, sabe? Eu que sou da pedagogia, a galera aí, eu já dei o exemplo para vocês da Baiomi, né, na semana retrasada. Dei esse exemplo da boneca Baiomi. Não sei se vocês conseguem me ajudar ou não. Não falei da boneca Baiomi. Oi, Cláudia. Que eu dou esse exemplo tantas vezes. Desculpa, eu só não abaixei a mão. Tá. Se o Tchelle não lembra, acho que eu não falei. Porque é meio... Vocês já viram a boneca Baiomi? Vocês sabem o que é, aquela boneca de pano, certo? Beleza. E aí, no contexto, né, a gente escuta que essa boneca de pano foi um jeito que as escravizadas tinham para poder criar uma boneca no navio negreiro para suas crianças, né? E aí vamos fazer de conta, então, que realmente não tinha infanticídio, que elas não estavam presas e separadas das crianças porque elas se jogavam no mar e jogavam as crianças também. Né? Aí disso parece que a gente não quer falar. Ellen está fazendo aqui uma apologia para falar disso para criança? Não estou. E tudo bem contar a boneca Baiomi, sabe? Montar a boneca de abaiomi, que as pessoas fazem com um pedaço de pano e organiza. Vocês encontram isso com facilidade, posso até trazer também na próxima aula. Mas quem criou a boneca Baiomi, a história, nos anos 80, que foi a Lena Martins, que foi uma artesã do Rio de Janeiro e professora, não ganha R$1 por cada produção dessa boneca. E isso, gente, é uma chega a novembro, vocês vão achar Baiomi, é um negócio impressionante, parece que é uma praga. E a história folclórica recorrente é essa, de que as escravizadas que não tinham nada, dentro do navio negreiro, pegavam um pedaço da sua saia para fazer uma boneca para os seus filhos. Gente, não dá. Porque tem uma galera que... E pasme, Cláudia, eu já tive aluno Então, que saia, né, Tchelle? Mas eu já tive aluna de mestrado, ainda tem aqui aluno que não me deixa mentir, que viveu isso comigo, que quis debater comigo que essa história era possível, que isso era uma história não só para ser contada para as crianças, como que sim, que as nossas mulheres fizeram boneca com a sua saia, com um pedaço de pano da sua roupa, para a criança no navio negreiro. E aí eu falei, mas que roupa? Que roupa? Porque eu não estou entendendo, né, de onde vem, assim, esse tipo de romantização, de idealização. E isso fica recorrente, e eu já vi, tô sem brincadeira, mulheres adultas, homens adultos, pessoas muito bem intencionadas, pessoas altamente inteligentes, Cláudia, minha irmã, com essa mesma noção, assim, né, tão nociva quanto dizer, Ubuntu é folclore, era uma galera que naquilo que é folclore acreditar, sabe? Oi, CMA Hip Hop. Tá assim para mim, se quiser falar o nome. Oi, boa noite. Tudo bem? É porque eu entrei com um e-mail antigo, aquele de que está falando. A minha análise que eu faço sobre essas imagens que representam o Ubuntu, crianças em roda, em círculo, elas juntas, por conta, que eu acredito, da questão da educação infantil, né? Quando fala, eu sou porque nós somos para ensinar essas crianças desde pequeno, que tem que andar em rede, em coletivo, né? Para trabalhar também a autodefesa coletiva
para todas as formas de violência e de racismo que impera hoje ainda no Brasil. O programa PCRI, Programa de Combate Racismo Institucional, quando foi criado na primeira gestão do governo Lula, ele traz isso muito forte também, a questão do mútuo, da mesma forma também que o Plano ERE, né, que é o plano que foi criado em 2005, que é o Plano de Educação em Relações Étnico-Raciais, que esse ano ele foi reformulado, né, pelo Ministério da Igualdade Racial e tem outro nome agora e está fortalecendo os pré-vestibulares. Aqui na Bahia a gente tem um exemplo em Salvador é o primeiro, né, que foi o primeiro pré-vestibular para estudantes negros, né, na área social, de graça, ou então de um valor simbólico, que é o Estudo Cultural Steve Biko, que também traz isso muito forte, né, trabalhando um Ubuntu dentro do curso pré-vestibular, né, para que cada jovem negro que às vezes nem tem nem passagem para ir para o curso pré-vestibular, mesmo sendo gratuito, que um ajudasse o outro, né? Se um conseguir chegar à universidade, o outro também pode, né? Então, essa questão que eu analiso a imagem da criança, para ensinar desde pequeno, né? Porque a gente sabe que a cultura brasileira ela é racista, né? E ela é pautada a partir dos veículos de comunicação, a partir da mídia brasileira que invade sua casa, que dita direitos humanos, que dita o comportamento, que viola seus direitos, que diz como é que você tem que se vestir, falar, o que você tem que usar para ser, entre aspas, bem visto na sociedade que se diz uma sociedade democrática de direitos. Então, acredito que é para isso, né? Boa. Aí, só retomando, eu estava falando que a tradução para o professor Mog Ramose de Ubuntu, né, não seria eu sou porque nós somos, mas estou conectado, logo sou. Então, verbo, 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 portanto, ação. E aí a gente estava um pouco desmistificando essa coisa, né, de que Ubuntu não pode ser para o outro ou para os outros, mas é algo que implica a nós mesmos. Isso tem uma coisa que é difícil, né, gente? Parece fácil falando assim, estou conectado, logo sou. Mas se tem uma coisa que às vezes a gente mais quer no nosso cotidiano é se desconectar dos outros, não é não? Às vezes o que a gente mais quer é a desconexão, assim, né? Não só das telas, mas como dos indivíduos, né? Mas aí aqui tem um pouco essa premissa, né, para o mulherismo africana, que é a da conexão a partir do momento em que eu me auto-reconheço, que eu me auto-nomeio e que me conecto com o outro para poder fazer a sociedade em que eu acredito. E aí aqui a parte mais gostosa, mais complexa e mais assim, que fez com que, por exemplo, né, de novo trazendo um exemplo pessoal, porque eu fico muito feliz de poder dar uma aula de mulherismo, tá, gente? Que, como eu falei anteriormente, isso não é tão bem aceito na universidade, acho que muito mais por um medo dos pares universitários em relação à teoria do que por qualquer outra coisa, mas que é a espiritualidade, né? E que é o motivo, o pilar para as pessoas dizerem, não pode, porque o Estado é laico. Tá, mas ela não está falando aqui de religiosidade, está falando de espiritualidade, que são coisas distintas. E como, se vocês quiserem, né, verifiquem, inclusive no texto da Cleonora Hudson Waynes, nesse trecho ela vai citar, inclusive, salmos, né? Ela está citando uma pegada ali cristã, mas ela está dizendo da importância da espiritualidade. E aí, a lógica africana, afro-referenciada, vai trabalhar com a ideia de cosmopercepção, tá? Em muitos lugares isso está traduzido como cosmovisão, mas vai fazer uma diferença grande para a gente, porque visão é um dos sentidos possíveis do ser humano, né? Que a gente disse que tem 5, certo? Tato, olfato, visão, audição e paladar, beleza? Quando eu digo cosmovisão, isso está ligado a uma perspectiva bastante restrita à ideia eurocentrada e também excludente, né? Porque então o cego não vê, né?
Então, ele não tem uma cosmovisão, não, mas percepção todo mundo percebe, principalmente do ponto de vista da espiritualidade, que é como a gente vive. E aí aqui tem uma tradução que é muito importante, veja. Para a perspectiva eurocentrada de mundo, ou mesmo numa visão ateia, né, de descrença na espiritualidade, não, para a ateia só existe o mundo físico, né? E para uma visão muitas vezes eurocentrada, existe o mundo físico e o mundo espiritual. Então a gente vê isso na literatura, vê isso no Alto da Compadecida, que agora saiu o 2, vê essa brincadeira, né, eterna que a humanidade faz. Na cosmopercepção africana, isso coexiste. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o mundo material e o mundo espiritual, eles não se separam. Eles nunca se separaram. Isso a gente faz na nossa mente. Mas para essa perspectiva, não. Porque ambos os mundos se complementam e atuam juntos para o bem coletivo e pela vontade de Deus, né? Conforme a tradução. E aí, como eu falei para vocês, ela vai referenciar Salmos. Deixa eu só pegar o texto aqui. Para quem, de repente, não estivesse lembrando, né, que foi essa indicação, ela vai citar Salmos, né, inclusive de Salomão. Vou ler na íntegra para vocês um exemplo que ela traz mais contundente aqui da espiritualidade. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem eu terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Salmo 27, 2.1. Com certeza, aí ela coloca, né? Porque, enfim, na lógica cristã. Jesus Cristo é o alfa e o ômega e o começo e o fim. Assim, o primeiro e o último pertencem a ele. Né? Nessa leitura da Cleonora Hudson Waynes, é óbvio que nós estamos lidando com ela numa perspectiva das black churches, né, das igrejas historicamente negras. Eu não sei se quando eu estava lendo alguém levantou a mão, porque eu ouvi barulho, mas depois não vejo ninguém aqui na lista. Se alguém quiser falar, por favor, fica à vontade. Isso está exatamente na página 88 dela. Tá? O Thiel escreveu uma mensagem no chat só. Uhum. Né? Não parece possível soltar da boca do Mequed, a PTB macumbeira, essas frases e eu não ser queimada, né? Não cair em cinzas, né? Imagina, era o momento que de repente os evangélicos estavam esperando e ficou até gravado, hein? Nossa, ainda bem que o Rodrigo perdeu essa, Thaís Sena. Era a oportunidade que ele teve. Mas isso é fundamental na perspectiva da cosmopercepção do mulherismo africana. Não importa, né, essencialmente qual a religião você vai aderir, mas a crença e a ligação com a sua espiritualidade vai ser fundamental para a sua existência. Por favor, pode falar aí, quem levantou a mão. Eu levantei. Boa noite a todos e todas e todos. Sheila aqui do Paraná, Guarapuava. Você falando aí, eu lembrei de uma situação que a Cláudia até vai lembrar. Quando a Cláudia colocou o boné na cabeça do presidente, eu até comentei com ela, falei, Cláudia, dentro das religiões de matriz afro, a gente fala, né, quando a pessoa vai fazer o santo, vai fazer a cabeça. Falei, minha irmã, você fez a cabeça do presidente, o hip hop fez a cabeça do presidente, agora só vamos. Então aí. Arrasou, é isso aí mesmo. Nossa, de fato. O Lula foi feito pela Cláudia, tá vendo? Pela construção nacional do hip hop. A nossa IA do hip hop aqui é a Mana Cláudia. Benção, mãe Cláudia, tá vendo? Arrasou. Deu muito bom. E deu certo, né? O homem está se segurando aí, graças a Cláudia.
Então é isso, a crença num poder superior e a uma espiritualidade que transcende. Mas, para a decepção de Thiele, eu também não vou passar batido, não, viu? Eu até li o Salmo, Thiele, mas eu quero problematizar umas coisas aqui, ó, para pensar as imagens, né? A ideia do Cristo negro, e pode parecer assim, a Ellen está trazendo uma imagem estadunidense. Não é, tá? Essa imagem é uma imagem de Londres, de 2020, de uma igreja em Londres que vai colocar aí o Cristo negro, enfim, né, atingindo as demandas. Vocês entenderam, né? Que esse aqui, no caso, que é o Cristo, né? Não esse de baixo aqui, que tá loirinho, parecido com os que a gente está habituando. Esse aqui tá apóstolo, né? Tá seguidor de Cristo, não tá o Cristo. Então, né, mesmo nós brasileiros aí, que impacto a gente tem, né? Deixa eu dizer para vocês exatamente de onde é, né? Essa aqui, ó, 2020, Sans Albans. Opa! Desculpa, gente, eu cliquei no link sem querer, porque eu deixei o link na imagem. Será que volta agora para o lugar que estava? Não, vou ter que descer. Então, essa é algo para a gente pensar, né? Beleza. Pode parecer um pouco isso também, né? Reenegrecemos Jesus, porque, né, inclusive, a gente tem essa disputa também entre o próprio movimento negro, né? Do Jesus preto e tudo mais, tal. E aí, né? Como é que é? Mas quando a gente vai pensar na diáspora do lado de cá, porque a gente não está em Inglaterra, né, nessa igreja, a gente tem uma imagem como essa no Brasil, nas igrejas, mesmo nas neopentecostais aí, que a gente tem 92% de negros nas neopentecostais e 80% de brancos no candomblé e na Umbanda. Isso é comum pra gente? Nem na católica não tem. Nem na católica não tem. Boa. Só o papai. A Tiele tá terrível. Por enquanto, só o Papai Noel. Vamos com calma. Chegaremos no Cristo, né, Tiele? Em breve, então. Ai, ai. Tá ruim para nós. Também, né? Parece o rolê de tipo, vamos. Ai, a gente precisa ocupar todos os lugares. Todos os lugares, todos. Precisamos estar em tudo mesmo, né? Bem isso. Salve, Carcará. Eu acho que só existe uma imagem na Igreja Católica de um santo negro, né? Negra, uma mulher, no caso, que é Nossa Senhora aqui, que inclusive é padroeira aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, aqui. Do Brasil, no caso, né? Do Brasil. É porque eu não sou católica, aí eu estou tentando associar aqui. É a Rosada dos Pretos. Boa, tem santo, né? São Benedito, Santa Ifigênia. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Que é também um contrassenso, né? Uma coisa para a gente se perguntar. Como é que o Brasil, o último país das Américas a abolir a escravidão, o país que morre 4 mulheres por feminicídio por hora, tem como padroeira uma mulher preta, né? Cidinha aí, a galera que é católica pode também dizer, né? Que eu fui, inclusive eu tenho, tá? Para seu desespero, Tchelle, por falar nos nossos ancestrais, como a minha avó era muito católica e devota, essa imagem eu mantenho, não é? Essa aqui é a padroeira do Brasil, certo? 57% da população preta, né? Não à toa, uma padroeira negra, e enfim. Super importante, né? Aqui, e o mais interessante, Ellen, é que a imagem original, né? É porque eu sou católica, então essa área eu domino. A imagem original que foi encontrada no Rio, né? Ela
foi quebrada por racismo também, né? Porque ninguém aceitava que essa imagem fizesse, né, que na verdade não é a imagem que faz o milagre, né? Na verdade é a fé. Mas ninguém aceitava que essa imagem fosse que Nossa Senhora de Aparecida fosse negra, porque na real ela era Imaculada Conceição. Ela se tornou Aparecida porque apareceu dentro do rio, né? Jogaram a rede, primeiro veio o corpo, depois jogou de novo, aí veio a cabeça na sequência. E aí depois ela foi resgatada por pessoas pobres de periferia, negras, e né, que na época não chamava periferia, mas enfim. E aí essas pessoas começaram a criar essa fé e tal, e as coisas foram acontecendo. E aí, então, ela ficou popular justamente para nós mesmo, para nós pretos, que estamos à margem e tal. E aí não se acreditava nisso e falava, não é possível que preto tenha esse poder todo. Foram lá e quebrar, a imagem original foi quebrada. Ela foi restaurada por uma moça, né, que se chama Marilena. Hoje é mais Durepox, vamos dizer assim, né, que eu não sei do que ela restaurou, mas vamos dizer, mais Durepox do que o que era original. Mas, ainda assim, muita gente vai lá, passeia, ovaciona, né? Mas ainda fica aquele negócio, né? Na verdade, ela era Conceição, virou Aparecida, mas enfim, ela é preta só porque ela estava dentro do rio, aí ficou suja. São as coisas assim tão difíceis de entender, sabe? Que porra, dá uma raiva, né? Mas enfim, passemos. Não, e cenas de racismo vivenciadas na Basílica tem inúmeras, né, Cláudia? Assim, enfim, que a própria Igreja Católica tenta tomar cuidado em relação a isso. A própria Igreja foi lá e colocou a imagem presa, fixa, numa altura que quem for visitar pode perceber. Eu já tive lá algumas vezes. Ela é inacessível para qualquer pessoa. Então, você tem ali as barras para que você passe, mas ela está inacessível. E ela está inacessível porque foi a imagem. Tem um dado, está no museu lá de Aparecida, que foi a imagem católica mais atacada no mundo. Nem em Roma você coloca um teto de vidro na frente da capela, no teto da Capela Sistina, que foi aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês da criação de Adão ali. Mas no Brasil é a imagem que foi mais atacada na história da Igreja Católica, hein? Então, o que não é o racismo? Salve, minha irmã, sua vez aí. Não sei se é você ou seu parceiro que levantou a mão aí. Salve, salve, boa noite, família. Ele. É o Guto. Salve, Guto. Professora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ancestralidade, assim, religiosa, vou falar espiritual, né? Acho que tem a ver com o mulherismo africana. Esse período pré-concílio de Nicéia, que foi quando fizeram as diretrizes para fundar a Igreja Católica, né? Eu gostaria de ter essa perspectiva de mundo naquela época, porque, assim, pelos historiadores, nós conseguimos ver que, naquela época, as religiões, a cultura, tinha muitas deusas. Por exemplo, o candomblé, né, que é uma cultura, uma religião milenar, se dizendo, traz conhecimentos milenares. Ele fala sobre famílias de deuses em que as deusas tinham papéis fundamentais. Assim também na teologia egípcia, a mitologia grega, sabe? Na própria Roma, onde teve o Concílio de Nicéia, foi o início dessa mudança toda, também tinha as deusas nas religiões, né? Vênus, por exemplo. Enfim, e a partir do Concílio de Nicéia e a fundação, né, desse novo cristianismo, o papel
das divindades femininas ficou para plano secundário. Então, além desse racismo que Nossa Senhora ela já sofre, né, por ser negra, por ser preta, também tem a questão do machismo religioso, em que as deusas foram praticamente extintas. E, por exemplo, questionam-se a cor da mãe de Jesus, sabe? Mas eu falo o papel secundário que dão a ela, essa divindade, sabe? Porque ela é a mãe de Jesus. Ela que trouxe Jesus ao planeta, ela que amamentou ele. Se ela não amamentasse, igual todo bebê, em menos de uma semana teria morrido. Ela que trocou as fraldas dele, ela que educou. Jesus foi Jesus, porque ele teve educação dela. E ela é tão maravilhosa que o pai de Jesus, que é o Deus dos deuses, ele olhou para Maria e falou: você é maravilhosa, você que vai educar o meu filho no planeta. Entende a grandiosidade dela? E eu vejo hoje, não só ela, mas todas as santas e as deusas sendo sempre um papel secundário, a não ser nas religiões de matriz afro, que ainda mostram, e algumas religiões orientais também, que ainda mostram o papel das divindades femininas tão importante quanto a masculina. E no caso do nosso planeta, superior à masculina, porque é o meio de transporte de vida do ser humano para esse planeta. Vou ficar só no ser humano, né? E é isso, prof. Boa, Obrigado Guto. pelo espaço de fala. Opa, tranquilo. E sabe o que é importante a gente lembrar? Esse concílio, né? Quando ele vai eleger a Santíssima Trindade, a eleição é de uma trindade masculina. Ok? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu estou elegendo, enquanto, do ponto de vista teológico, né, do ponto de vista estrutural da igreja, Pai, Filho e Espírito Santo. Masculino, masculino, masculino. Feminino, ele vai ficar à parte. E aí, acho que tem um monte de texto também que vai mostrar isso, até de autores brancos, assim, Elizabeth Badinter, Felipe Arries, que vão estudar a iconografia, né, das obras da igreja, porque a igreja ela vai promover. Então, mesmo essa igreja lá em Londres, que refaz, então, um Cristo, olha para essa imagem, ela é de 2020, cadê a mulher? Não tem. Porque a última ceia é de Jesus com os homens, né? Então, mesmo quando você tem a igreja avançando, né, do ponto de vista da raça, do reconhecimento, de uma leitura estética, você tem ainda a questão de gênero bastante secundarizada, principalmente numa igreja que não vai ordenar mulheres, né? Também, que é o caso da católica. Isso também explica o ataque à Aparecida, né? A Nossa Senhora Aparecida. Essas questões elas vão ficando imbricadas, assim, né? E eu trago isso para a gente pensar exatamente essa contribuição do Guto é muito importante, porque olha só, como é que a gente vai viver nossa espiritualidade quando ela exclui a mulher? Então, para a pessoa que vai vivenciar a mulherista, a Cláudia e minha irmã, que desenha o curso comigo, ela vai tensionar a própria igreja, né? E também a gente vai tensionar as relações em muitos momentos no candomblé, em diferentes espaços, né? Esse jogo ele não tá dado, né? Ele não é ainda posto. Pois não, mas alguém levantou a mão, eu estou só mudando aqui a tela, pode falar. É muito complexo essa questão desse diálogo sobre a questão do matriarcado e do patriarcado dentro das religiões. Eu sou um homem de santo, sou de candomblé, mas o primeiro candomblé do Brasil, que foi fundado aqui em Salvador, na Casa Branca, ele foi fundado por mulheres, né? Por mulheres que conseguiu a alforria
e fundaram a Casa Branca. E até hoje, na Casa Branca, hoje, só mulheres se iniciam naquele terreiro. Muito bem lembrado. Feira da Saúde, tô aí, hein, irmão? Que nem eu falei para você, o Sim, Laranhaí no todo 27. ano eu vou para a Feira da Saúde. Vamos nos encontrar, vamos lançar o livro, inclusive, do Miguel Otávio, lá na feira com a Equedcinha, que Sim, mantém. meu um amor de pessoa, eu amo aquela mulher. E só fortalecendo, mesmo a casa de onde eu venho, Sítio de Paiadão, que faz agora 150 anos, né? Que é de 1875, 150 anos de história. A fundadora foi Fati Nuqué, uma mulher também, né? Então, o candomblé brasileiro, né? A primeira, a segunda casa e a terceira e quarta, que descendem já da Casa Branca, todo matriarcado, todo fundado por mulheres. Então, isso é uma vitória, né, do ponto de vista da manutenção da nossa religiosidade. Salve, Tamara, é isso? Isso, Tamara. Tamara. Boa noite, gente. Tamara Franklin, aqui de BH. Só sobre essa questão mesmo da quantidade, né, de deidades, de santos homens, em detrimento da presença de deusas, né, e santas femininas. Eu acho que é muito importante lembrar que o cristianismo, assim como o cientificismo, são dois crivos, né, que a Europa criou para fazer a manutenção desse pensamento ocidental, desse pensamento hegemônico europeu. E quando a gente parte a gente parte da base, né, que a sociedade europeia ela se estrutura em torno do patriarcado, eu acho que é muito natural que o cristianismo, fazendo manutenção dessa mentalidade, desses privilégios, priorize essa trindade que é masculina, né, para poder manter essa estrutura patriarcal e criar e reforçar essa hierarquização que se dá pelo gênero, né? Boa, boa. A Cláudia estava lembrando nomes aqui, Ruth, Esther, Judite, que são de figuras que não entendi. A quantidade de livros encabeçado por mulheres, né? No conjunto da Bíblia, é isso? Isso, é que Thiele falou sobre a quantidade, né? Eu falei, na Igreja Católica só tem Ruth, Esther e Judite, né? São vários livros, mas que mulheres só Ruth, Esther e Judite. E quem quiser, tem o de Maria Madalena, a macumbeira, ensinando né, o que não... Quem puder, né? Porque eu não sei como fica para o católico, mas vende em livraria católica, eu acho que está liberado já. Mas os evangelhos apócrifos. Tá aqui. Mas nunca que eles vão colocar Maria Madalena, só se tiver outro concílio, né? E olha lá. Não, eu tenho dela aqui, os tratados. Depois, se alguém tiver muito interesse, eu posso passar, que eu orientei um padre e eu fui comprar os evangelhos apócrifos por uma razão, porque a infância de Jesus só aparece nos evangelhos apócrifos. Quem é cristão já reparou que Jesus nasce e depois ele já vai batizar lá no Rio Jordão? Não, depois parece que vai servir o exército, né? Já tá grandão. Isso, porque vocês sabem por que a igreja tirou a infância de Jesus da Bíblia? Deixa eu te falar, desculpa, Ellen. Meu tio é missionário da Casa da Bênção e quando eu era menor de idade, ele só deixava eu e meu primo ir pra praia final de semana para empinar pipa e jogar bola se a gente fosse pra igreja com ele. E a gente ia, então assim. Não, assim não ficava de castigo, e era verdade mesmo, e a gente ia forçado. Acabou também porque a gente foi expulso da igreja, que a gente era muito bagunceiro. Aí eu perguntei pra ele uma vez, eu falei, meu tio, quero que o senhor me explique uma coisa. Eu já li essa Bíblia aqui mais de 10 mil vezes, o senhor todo dia fica chamando a gente para estudar a Bíblia final de semana, à noite quando a gente voltar da praia, ou então um dia que você não quer deixar a gente sair pra rua de noite. Mas por que conta a história de Jesus Cristo até os 12 anos de idade e depois volta aos 33? Como é que você apaga a história, a biografia de uma pessoa? Ah, minha filha, ficou de mal comigo, viu? Hoje em dia ele fala comigo de novo. Ele tá vivo ainda. Pois é, isso aí. Guto também pediu a palavra.
Está muito interessante aqui essa conversa, esse diálogo. Mas, professora, assim, nós estamos na universidade, né? Então vamos falar um pouquinho de ciência, tá? Que a espiritualidade está um pouquinho ainda, né? Vamos dizer que nós estamos agora, nos últimos 50 anos, e olha que estou sendo generoso, nos últimos 50 anos estamos tendo a liberdade de falar sobre espiritualidade. Porque hoje nós estamos tentando reparar uma imposição religiosa que foi feita à base de inquisição, espada e fogo. Entendeu? Por séculos, por mais de um milênio. Então, eu gostaria de falar sobre a nossa espiritualidade de hoje. Porque hoje nós temos ferramentas, sabe? Que, por exemplo, DNA. Vamos falar sobre o sagrado feminino em Jesus. Jesus, segundo a Bíblia, e eu acredito na Bíblia, ele não foi filho de José. Ele foi filho do Espírito Santo em Maria. Portanto, o DNA genético dele aqui no planeta era 100% feminino. Ele não teve DNA masculino no corpo dele, a não ser dos avós, da parte de Maria. Mas, porém, se for ver a quantidade de DNA feminino que Jesus devia ter, devia ser maior do que qualquer outro homem. Talvez por isso ele foi tão diferenciado. Talvez ele tinha mais DNA feminino, mas isso aí é para ciência, para universidade, sabe? Porque eu não manjo de DNA, que manja os universitários. E eu vou ficar por aqui, mas vamos pensar na quantidade. Se ele era filho de Maria e Espírito Santo, ele devia ter mais DNA feminino que masculino no corpo. Minha opinião. Tem alguns estudos, né, que vão ter essa preocupação de base, né? Não sei responder tão profundamente, mas como uma pesquisadora interessada na infância, aí que o Tchelle estava rindo, né? Eu fui estudar um pouco essa dinâmica da infância de Jesus, e não aparece porque ele aprontava, né? Enfim, ele transforma um bando de crianças em porcos, ele tem um estresse, então ele, numa disputa com as crianças, determinadas crianças mataram lá um passarinho, ele vai lá e transforma as crianças em porcos, assim. Então ele tem atitudes, né, muito mais rudes e que não são levadas à frente por uma escolha, né? Porque todo jogo, toda cena é uma escolha. E também é uma cena importante, é um recorte importante para essa cosmovisão, para manter essa ideia de que um homem está válido, né? Ali nasce e depois batiza-se, né? Tem a situação dele no templo, já com 12, quando começa a pregar, mas você não tem a vida encaixada, né? Por isso que também você constrói um pouco o herói, né? As passagens de Jesus criança, sua mãe tem aí, maravilha, depois fala para ela trazer para a gente. Alguém também pediu a palavra aqui, e aí, só para eu ir finalizando, por que eu trouxe essas imagens, né? Porque por mais que pareça uma tentativa de enegrecimento que a gente tem nessa experiência, essas duas imagens que eu trouxe não são comuns para vocês, são? Se eu pegar minhas tias católicas, minhas avós, as avós, esse pessoal, será que eles já viram essa imagem que a gente trouxe aqui, essas duas? Possivelmente. Vai dizer que Jesus fumava maconha, que era rasta. Vai falar, tinha que ser uma macumbeira para pegar uma foto dessa. Não é? Para escolher um negócio desse, tem razão. É isso. Quem pediu a palavra? Fui eu. Então, nós somos, né, um casal com o Guto, mas eu não concordo com tudo. Você tá no outro. Nós estamos aqui junto, né, assistindo a aula. Ele deu a opinião dele, e eu quero dar a minha. Eu não penso dessa maneira que ele. Eu penso que Maria foi
a própria divindade do Espírito Santo. Por isso a mulher é tão rejeitada, o sagrado feminino. E esse tempo que Jesus ficou sumido, Maria estava ensinando as macumbas para ele, entendeu? Aí, como o mundo é mundo, desde que a gente entende, desde que a gente está aqui encarnado, sempre tem as pessoas passando a rasteira uma na outra. Aí o que aconteceu? Foram lá e pegaram todo o conhecimento de Jesus, tá ligado? E usaram para dominar. E por que nós temos Nossa Senhora hoje no Brasil? Essa é a minha percepção. Por que uma imagem de uma mulher negra? Porque a vida vem de África, vem de uma mulher negra. Então, na minha opinião, eu já fui católica, né? Já passei, já vivi muitos anos da minha vida na Igreja Católica. Então, a minha percepção é essa, que eles usam muitos simbolismos, mas eles usufruem do poder ancestral para ter essa dominação. Boa, Sheila. Sabe o que foi muito legal desse exemplo que a Sheila trouxe, da espiritualidade para o mulherismo africano? É a forma com que você atravessa a espiritualidade para você, assim, né? Organizando, você se auto-organizar, você se autonomear, você não se entender vazio. E por que isso vai ser importante no mulherismo africano, né? Por conta dessa ideia profunda de conexão, da própria conexão ancestral. Então, isso vai ser importante. E olha que coisa louca, né? Ao mesmo tempo em que a gente reivindica, essa pesquisa eu fiz hoje, tá? Já devolvo a palavra para vocês. Ao mesmo tempo em que a gente reivindica, hoje, Google Imagens, Iemanjá, a maioria dessas imagens são claras, né? Que aqui distorceu um pouquinho, mas se vocês pegarem, vocês vão ver sempre Iemanjá branca, assim, 90% das vezes é essa aqui. Quem já foi em praia já cansou de ver imagem de Iemanjá, não foi? Mas tem a ver com uma questão do algoritmo também, professora. Pode ser que o seu algoritmo influenciou essa busca aí. Ah, é? Justo o meu que deveria deixar mais pretinho. Professora, aqui em Natal, a galera pintou o rosto da Iemanjá na praia de preto, porque ela era branca. Várias vezes já fizeram isso. Tem muitos protestos, né? O orgulho da cidade de Santos agora é ter uma Iemanjá preta também, desculpa, de Santos. De Santos, para se contrapor à Praia Grande, aqui no litoral paulista. Tem uma construção crescente aí. Mas, se você também digita Exu, né? Eu fiquei contente que apareceu do carnaval também, né? Finalmente. E apareceu do carnaval. Exu é tudo preto, não vem um Exu branco, né? Só vem Exu preto. Pois né? Professora, só para concluir, né, que eu argumentei a fala do Guto, por que eu penso isso? Porque eu não acredito em outro meio da chegada do ser humano aqui na Terra se não for pelo meio da relação sexual. Então, eu não acredito muito nessa coisa assim que foi uma mágica, pá, do Espírito Santo, sabe? Eu acredito que sim, ela teve relação com o esposo dela, porém, ela estava encarnada sendo a própria divindade. Profe. Peraí. Nós temos as nossas divergências, mas em algo eu concordo plenamente com ela. Foi Maria que ensinou Jesus a fazer um monte de mandinga. Se Maria foi igual a minha mãe tinha tanta simpatia, tanto chazinho para isso, para aquilo, que eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Eu acho que Jesus aprendeu bastante coisa com a mãe dele também. É bem bacana que vocês, enfim, participem e a gente possa pensar muitas dessas coisas. Alguém mais pediu a palavra, né? E eu acabei perdendo aqui. Tainá. Oi, licença, boa noite. Eu queria só complementar aqui esse diálogo com algumas referências que eu venho estudando a respeito disso. Que algumas pessoas estão falando sobre talvez Maria tenha relação ou não tenha relação, e a vida de Jesus e tudo mais.
E aí, como a gente está aqui estudando mulherismo africana, eu também sou uma mulher Rastafari, então dentro do Rastafari a gente considera muitas histórias bíblicas, e foi num curso com a Catiúcia Ribeiro, de filosofia africana, ela falou sobre o livro, se eu não me engano, é o livro de Eclesiastes. O livro, na verdade, é Provérbios. Ela falou que Provérbios é um livro que, na verdade, é um livro escrito por um ancião do Kemet, né? Se eu não me engano, é Amenemope, se eu não me engano, seria essa pessoa. Então, assim, quando a gente vê essa relação do cristianismo, a gente precisa, já que a gente está aqui no mulherismo africano, pensar também que o cristianismo primitivo, ele vem de África. Então, o cristianismo, ele vem da espiritualidade quemita. E muitas das histórias de Maria, de Jesus, ela parte, de acordo com alguns historiadores, né, da história africana, eles falam que são acontecimentos astrológicos. Então, são estudos, são mitos que são passados de geração em geração, que formam milênios, que a gente está aqui até hoje falando sobre eles, porque eles são histórias para a gente memorizar, mas que tem a ver com o estudo dos céus. Então, a gente tem uma constelação que é a constelação de Virgem, né? Então, dizem que tem uma relação com o Sol, o próprio Jesus tem uma relação com o Sol, 25 de dezembro. Então, essas coisas, elas podem até ter acontecido, de fato, com pessoas, mas ela está envolvida em algo muito maior, muito mais ancestral do que a gente imagina. O cristianismo tem 2 livros que fala que é a Drusila, que ela vem antes do Sheik Anta Diop, que ela vai contar a história do antigo Império Cuxita, e tem outro livro do John D. Jackson, se eu não me engano, que vai contar a origem da civilização e a origem do cristianismo na Etiópia. Então, é interessante para a galera que é do cristianismo buscar essas fontes, para a gente entender que também isso parte de um território africano, de uma história africana, e que tem a ver com a ciência, não é só uma espiritualidade religiosa, né? Ela tem a ver também com conhecimentos astrológicos, né? Que é muito importante para o avanço, né, da nossa civilização até hoje. Então, era essa a contribuição que eu queria também dar sobre esse assunto. Massa, sim, a última, lembrando que essa história de Jesus, a Virgem Maria e tudo mais, a gente vai ver que Ísis, né, a concepção de Heru, ela vai ter a mesma história. Então, existe uma raiz mitológica também que vai partir dessa história da Maria ser virgem, e a concepção, né, de Heru através do Osíris e tudo mais, né? É bem profundo, né, esse conhecimento. Perfeito, minha irmã. E completando, para lembrar, a gente se perde na lógica de espaço-tempo. O cristianismo é a religião mais recente, né? Então você tem aí judaísmo, islamismo e cristianismo como as 3 religiões mais recentes, mas o cristianismo descendendo dessas e sendo a mais recente. E aí a gente se perde no espaço-tempo, porque se teve algo que a colonização fez bem, foi marcar o tempo. A gente conta como se nós vivêssemos em 2025, gente. E aí, não dá para evocar a ciência, né? Porque está posto que a ciência ocidental está errada. Que mundo que tem 2025 anos? Marcado por antes e depois de Cristo? Né? Não é essa a lógica? Nós estamos no ano 2025. Para quem? Porque se a gente pensasse a partir da lógica de Ísis, né, tão bem trazida aqui pela Tainá, adorei, assim, se a gente pensasse a partir dessa lógica, e aí, que ano nós estaríamos? Para os chineses, é ano 8000 e tal do... Ai, agora eu esqueci, eu até tenho porque aqui na Liberdade a gente comemora e é muito comum, né,
qual é o animal do ano, mas acho que, se eu não me engano, é serpente. É o ano 8.000 e alguma coisa da serpente. Então, você vai ter uma outra configuração de cena, né? Então, discutir a espiritualidade, debater isso a partir do viés do mulherismo africana é fundamental, mas quando a gente pensa, boa, Tchelle, quando a gente pensa na estética que a gente vem criando e que a gente vai se organizando para ver, eu queria provocar vocês aqui que são, enfim, né, do hip hop, dos diferentes elementos, né, como isso é contado, né? A gente fez ali no mapeamento, né, do hip hop, a gente teve a oportunidade de ter algumas perguntas, mas não necessariamente a religião ali, né, reflete o cenário. Então, qual será a espiritualidade, né? Como será que isso é visto por essa galera que produz e mantém, né, excepcionalmente a cultura negra e tudo mais? Acho que mais alguém eu tinha pedido? Ou... Oi, Guto. Olá, boa noite mais uma vez. Eu gostaria de agradecer assim, ó, imensamente a nossa irmã que elevou assim a nossa consciência espiritual a esse nível, né? Então eu gostaria de reforçar os conhecimentos da nossa irmã que está pesquisando, né? E assim, com todo respeito ao conhecimento Rastafari, eu gostaria de ler para vocês sobre Salomão, ok? Esse aqui é o versículo bíblico que está escrito no livro do Cântico dos Cânticos, né, o Cântares de Salomão, no capítulo 5, versículo 11, né? Que agora vamos falar assim, eu falei aquela minha visão religiosa, a minha perspectiva, né, professora, religiosa sobre o DNA de Jesus, que, na minha opinião, se for igual está na Bíblia mesmo, ele filho do Espírito Santo, ele teria mais DNA feminino, na minha opinião. Agora, supomos que ele seja filho geneticamente, né, biologicamente, de José. Então, a Bíblia ela nos dá uma ordem cronológica, né, da árvore genealógica de Jesus, ao qual um dos antepassados dele, um dos principais antepassados de Jesus, na ordem paterna, seria o rei Salomão, né? Então, veja o que o livro Cântares de Salomão, né, o Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, versículo 11, fala sobre, assim, a esposa dele, que era uma egípcia, veja bem, a antepassada de Jesus seria egípcia, que é a esposa de Salomão egípcia. Ela falando sobre ele, né, sobre os cabelos de Salomão. E aqui está no Google, tá? Ó, vou ler assim, o que o Google colocou. No Cântico dos Cânticos, ou Cântares de Salomão, a passagem que descreve os cabelos do amado diz que eles são compridos e ondulados, e pretos como as penas de um corvo. E nesse mesmo livro, Cântico dos Cânticos, quando ela fala sobre ela fala, eu sou morena. Ela fala que ela sofria preconceito, racismo das outras por ela ser morena. Então, vou ficar por aqui. Muito obrigado. Beleza, Guto. Há uma disputa diaspórica, né, pela ideia da rainha de Sabá, Salomão e etc., como uma perspectiva negra, né? Por isso, inclusive, as imagens que eu mostrei anterior, né, do Jesus negro e toda uma disputa a partir daí, né? O que eu acho que também Tainá trouxe, assim, e eu pratico, né, para mim, também entendo a visão quemética, né, daquilo que antecede, e aí a gente não pode deixar, né, de ampliar, e é respeitável, né, quem toma a Bíblia como um pilar de um texto que é uma verdade. Eu tomo os búzios, né? Pioneiramente, mas cientificamente, quando a gente vem para um debate, né, e vai trazer isso muitas vezes cientificamente, né,
desse ponto de vista, o que é recorrente para nós aqui na discussão do mulherismo, e acho que impacta, é importante, é fundamental, é o reconhecimento das nossas mais velhas de que a espiritualidade ela é pilar, ela é base para você poder se organizar nos outros pilares, né? E aí a condição, né, do respeito às mais velhas, que eu acho assim muito bonito. E aí, como estamos entre amigos, né? Às vezes a gente vê o próprio movimento, falo, né? Enfim, mais um movimento social como um fio condutor aqui às mais velhas, e muitas vezes a gente vê um desrespeito, né? Às mais velhas, e isso é absolutamente anti a condição do mulherismo, né? Enfim. Então, a identidade, unidade familiar, a luta coletiva contra a opressão racial e social vai reforçar esse valor do respeito às mais velhas, porque entende-se que é ele, que é respeitando o mais velho, que você fortalece a sua ancestralidade e, portanto, a sua espiritualidade, e, portanto, possibilita a continuidade e a existência cultural nas comunidades africanas, né, e nossa aqui, então, da diáspora. Isso eu acho que é fundamental que a gente debata, né. Os outros, né, a ideia do adaptável, né, que o mulherismo africano vai trazer esse conceito, né, como algo que a gente não exige um espaço separado, mas que a gente faz a luta junto, e aí acho que tem uma ideia bastante importante que ela vai trazer na página 89 e 90, assim, né, da minha edição. Então, ela vai dizer, a verdadeira mulherista não exige espaço separado para alimentar suas necessidades e objetivos individuais, enquanto que, no movimento feminista do século XX, há uma insistência da feminista branca em criar o seu espaço pessoal, né? E aí ela vai pegar exemplos de grandes clássicos feministas brancas, né? Que, como a Virginia Woolf, que vai dizer que é importante ter o seu espaço separado, um quarto próprio, ter uma liberdade intelectual, né? Ter as suas coisas materiais separadas, né? E ela vai dizer que um espaço separado para a maioria das mulheres africanas, bem como para mulheres da classe trabalhadora, não é só impossível, como inconcebível, né? Essas mulheres, em geral, têm frequentemente recursos financeiros limitados, né? E muitas vezes levam esses valores para cobrir, né, despesas, não necessariamente significaria alugar um lugar ou contratar uma babá para as crianças, né? Então, ela vai dizer dessa importância, isso não seria uma possibilidade, né? Se vocês tiverem oportunidade em algum momento, eu fiquei muito impactada com isso, de assistir um curta sobre o pai do Chico Buarque, né, o Sérgio Buarque de Holanda, que foi um grande intelectual. Então, branco, né, tem uma discussão a esposa dele dizendo que, enquanto ele pesquisava, ele estudava, ele fazia ciência, ela não deixava sequer as crianças se aproximarem do gabinete dele, né? Então, quem são as pessoas que ciência é essa, né? Se para as feministas, né, quando vem esse documentário, o estresse é pensar, poxa, as mulheres brancas também precisam ter esse espaço separado para poder produzir ciência, por isso que ele foi um grande intelectual e as mulheres cuidando dos filhos não têm essa condição. Precisamos de uma política que permita que as mulheres se isolem para poder estudar, ok? Seria uma reivindicação clássica para o feminismo. Para o mulherismo, a reivindicação é outra. Que ciência é essa que você faz isolado? Como pode ser válida uma ciência sem criança, sem o outro, sem ouvir, sem o barulho, sem o ritmo, sem a ginga? Que ciência é essa? A quem ela serve? Então, isso é a ideia do adaptável. Não sei se vocês conseguiram entender um exemplo, que eu peguei um exemplo, né, acadêmico, assim, mas ele vale para muitas outras dimensões da vida, né?
E aí a ambição, né, que é uma ambição também munida de responsabilidade, que só é possível quando a autoconfiança está em dia, digamos assim, né? E assim ela vai destacar, né, a ideia das mulheres trabalhadoras, que escritoras, que com seus próprios esforços são criativas, produzem artes inenarráveis, passam isso de uma para outra, e muitas vezes, né, de geração em geração, isso é passado como um trabalho. Então, eu acho que gostaria de trazer aqui a ideia das tranças, né, que muitas vezes a gente usa hoje em diferentes espaços, mas é invariável, né? A gente vai conversar com as transistas, muitas delas aprendem com as mães, aprendem fazendo nos irmãos e tudo mais. E aqui também um outro exemplo que eu quero dar, tá, gente? Olha a possibilidade que a gente tem de manutenção, de arte, de riqueza, de geração de renda, de manutenção da nossa ancestralidade, de essência, né, das mais profundas. E quantas vezes eu tive em mesa acadêmica, e fui ouvir a história de novo do mapa de rota de fuga na França. Gente, isso vem de um livro infantil, um conto também, que agora eu não me lembro a autora, mas eu tenho o livro, que é muito bonito, que vai contar a ideia de que no mapa do cabelo das nossas mulheres, você tinha as tranças de rota de fuga para o quilombo. Isso é uma metáfora, né? Isso é uma metáfora, é a possibilidade de você ganhar dinheiro para que você fuja, ou para que você mantenha, ou para que você se sustente. Não dá para acreditar, porque não faz... E você imagina, você vai, foge para o quilombo, volta e desenha um mapa na cabeça de alguém? A gente tem que pensar, de fato, na estrutura muito mais ambiciosa do que o nosso povo fez, dessa ambição de responsabilidade. A ambição não pode ser uma história bonita de que a rota de fuga estava na nossa cabeça, porque não é real. Mas a rota de fuga vem mantendo até hoje muitas mulheres e muitas famílias economicamente através das tranças. Quantas mulheres não estão ganhando dinheiro a partir daí e conseguindo a sua independência e conseguindo se organizar de outras formas, a despeito de vivermos em um país extremamente racista? E isso é muito importante ser pensado. Não dá para minimizar o que a gente faz em termos de ambição, de criatividade e de adaptação. Se a gente transforma isso numa história que parece até muito bonitinha para a gente. Ok, as rotas de fuga das tranças estão... Foi passada as rotas de fuga do quilombo na cabeça das mulheres. Então é isso. Um fugia para o quilombo, voltava para desenhar a trança no outro. Isso é a oralidade, é a condição de manter de poder manter a sua estrutura. Tanto que, como chama as tranças? Nagô, Fulani, elas vão marcar grupos étnicos. Isso é importante, e isso é mais valoroso do ponto de vista de se manter, de existir, de estar. Veja que esse é um exemplo que eu quis trazer para pensar esses três conceitos, né? Adaptação, ambição e criatividade, né? A gente não pode perder isso de vista, porque me parece que muitas vezes, conforme as coisas vão, a gente se perde na não construção de uma agenda coletiva que precisa se impor também a partir daí, né? E não só, mas se construir, né? E aí, né? Eu quero ir fechando com vocês, né? Um pouquinho essa ideia do último conceito, antes da gente ir para as próximas aulas. Eu estou convidando aqui, com a ajuda da Cláudia Anin, para a gente poder falar mesmo de parto e tudo mais, mas a ideia da maternal e nutridora, né? Eu gostaria de colocar aqui algo que é o que eu venho vivendo, né? A mulherista africana é também uma educadora por excelência, porque também o papel de educação ele é central para nós.
E aí, aqui eu queria trazer também, para rememorar a ancestralidade, né, que fui orientanda dela e me sinto orientada por ela, da professora Petronília, que fez um pós-doc sobre, basicamente, o que é ser uma pessoa educada, e ela foi fazer ele na África do Sul. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco isso comigo, sobre o que significa ser uma pessoa educada, né? E qual é o papel da nutrição emocional, intelectual, espiritual das nossas práticas de cuidado também. O que significa ser maternal e nutridora, né? Que às vezes é tão desqualificado na sociedade que a gente tem atualmente. Isso é o que eu gostaria que a gente pensasse, mas também desafiar um pouquinho vocês, porque, como eu falei, a gente sempre pede, né, num curso de extensão, trabalhos e, enfim, faz parte das regras da universidade. Mas eu combinei com a Cláudia que a gente não vai fazer isso, mas eu trouxe alguns elementos, assim, estéticos, mesmo daquilo que é permitido ainda aqui de longe, né, nessa condição que a gente faz o curso, mas eu gostaria de desafiar vocês para que cada um, no elemento que é habilidoso, habilidosa, construísse algo pensando no mulherismo e pensando a educação, né? Que pudesse ser como um material de apoio para a educação, que pode ser de crianças ou não, mas que a gente pudesse pensar a partir daí, cada um no seu elemento, no elemento que tiver mais conforto, e trazer para nós, para a gente poder dividir e pensar. Então, eu vou fechando essa para que a reflexão final seja para a gente o que é ser uma pessoa educada, né? Comecei essa aula oferecendo ela para o Miguel Otávio, né, Santana, que é o filho da Mirtz. Esse aqui é a capa do nosso livro, né, do Porquê Você Não Pegou Miguel Otávio no Colo, e, né, que a gente possa também, se alguém quiser pensar, né, a partir da história dele ou de tantas outras que vocês conheçam que faça sentido, está super à disposição. Até a nossa próxima, viu, pessoal? Obrigada aí. A foto, gente. Né? Tem que ter uma foto. Tá? Tem que tirar a tela para a apresentação? Fechou. Abre aí, então, para a foto, galera. Gostei, Tchelle, com o livro. Muito bom. Eu vou parar a gravação, que senão termina a gravação nossa com a gente assim, todo mundo rindo, né?